então, em 1960, menos de 600 mil habitantes. Um território sem grandes matas nem montanhas e cortado por imensos cursos de água navegáveis que constituíam boas vias de comunicação e de penetração por quase todo o território. A quase totalidade da população do campo era analfabeta e constituída por um mosaico de etnias e culturas com pouca comunicação entre si. Nunca uma guerra revolucionária tinha sido travada em condições tão adversas e, portanto, Amílcar Cabral, ao desencadear a luta armada de libertação nacional, pisava terreno desconhecido. E foi necessário criar a organização das estratégias e táticas que conduziram a essa mesma luta armada a um sucesso que provavelmente ninguém previa. Vamos aos factos. Instalado no secretariado do PAIGC em Conakry em 1960, Amílcar Cabral começa a formar politicamente elementos jovens do PAIGC, alguns dos quais irão fazer formação política e militar na China. O passo seguinte seria lançar esses jovens na ardua tarefa de mobilizar, enquadrar e organizar as populações, no quadro do PAIGC, com vistas ao desencadeamento da luta armada assim que houvesse condições para tal. Ao mesmo tempo que Cabral procurava obter os apoios e meios necessários à luta armada, nomeadamente armas, munições e recursos financeiros. No incidente, a descoberta pelas autoridades da Guiné-Conakry da passagem ilegal, entre aspas, de armas pelo seu território, vai precipitar o início das ações armadas em janeiro de 1963. Após o início dos combates, rapidamente vastas zonas do território da Guiné começaram a ficar fora do controle das autoridades coloniais. 15% do território, segundo a imprensa portuguesa de 1964, Jornal da República. É o aparecimento das regiões libertadas do sul, leste e centro do país, e centro-norte do país. Esse período é caracterizado fundamentalmente por ações de guerrilha, emboscadas, fustigamento de quartéis e cortes de comunicações. Com enorme êxito, diga-se de passagem, devido ao empenho dos nossos combatentes e devido à inexperiência e consequente fragilidade tática e técnica do adversário. É nesse período que são criadas as primeiras bases, assim chamadas, mas não correspondendo à definição geralmente aceita de base guerrilheira. Eram antes acampamentos mais ou menos fixos, em locais que o inimigo na altura teria muitas dificuldades de acesso. A coordenação das ações era obviamente difícil por um problema de comunicações e pelo surgimento de um fenómeno novo nas regiões libertadas, o poder das armas. Com efeito, em algumas regiões os comandantes de guerrilha tornaram-se em autênticos déspotas independentes, com poder de vida e morte sobre a população, recusando-se muitas vezes a acatar as ordens e diretivas de hierarquia superior e cometendo enormes abusos e mesmo crimes abomináveis sobre a população. Quando estes factos são denunciados, é convocado o Congresso de Caçacá, que os reprime severamente, mas sem condenações maiores, repondo o projeto de sociedade moderna de que o PAIGC era portador. O Congresso de Caçacá irá tomar decisões importantes que impedirão a reincidência dos erros e abusos cometidos e que impulsionarão a expansão da luta armada e das regiões libertadas. É assim que é criada uma estrutura política e de administração civil, compreendendo educação, saúde, comércio e os tribunais, funcionando sob os comitês do PAIGC nos diversos escalões, da tabanca à frente, passando pelas secções, setores e regiões, com supremacia sobre os elementos armados. Por outro lado, são criadas as FARC, Forças Armadas Revolucionárias do Povo, que enquadram os guerrilheiros em unidades mais ou menos regulares, não afetas ao seu território de origem e com uma cadeia de comando bem clara e hierarquizada.